Olá, colega educador, colega educadora, seja muito bem-vindo à Semana Pedagógica Moonshot de 2023. Meu nome é Clérice Rodrigo de Moura e eu sou professor, empreendedor da área de cursos livres profissionalizantes. Eu sou tecnólogo em web design e programação. Atualmente esse curso chama-se Sistemas para a Internet. Especialista em mídias da educação, cursando após em docência na educação profissional e tecnológica, além de ser educador certificado Google Nível 1, Nível 2, Google Trainer e Google Innovator. Eu atuo há mais de 20 anos na educação, com cursos livres de informática, informática educativa na educação básica e formação de professores em metodologias ativas e tecnologias educacionais. Sempre me dedicando pelo menos metade do meu tempo com a prática de sala de aula. Sem a menor dúvida, esse é o ambiente onde eu me realizo como ser humano. Eu amo aprender, amo testar possibilidades, errar, aprender com os meus erros, melhorar, evoluir, me adaptar e então compartilhar essas experiências com o maior número de pessoas possível. Espero que vocês aproveitem bastante da minha companhia, assim como eu fico muito grato pela sua escolha em acompanhar o que eu vou trazer aqui hoje na Semana Pedagógica Moonshot. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que se você é daqueles que assistem uma palestra dessas com uma ferramenta de anotações do lado, ótimo, legal, mas se você não quer ter que ficar pausando esse vídeo para anotar e acabar perdendo alguma coisa, ao final eu peço um pequeno e rápido feedback para você e em troca eu lhe dou os meus slides com todo esse conjunto de referências que eu usei para preparar a minha fala de hoje. O que afinal a gente traz aqui hoje, né? Bom, você já deve saber, já leu o título dessa palestra e nós vamos tratar aqui de uma habilidade extremamente importante nos dias de hoje, que é o pensamento computacional. O meu compromisso aqui é trazer para você estratégias práticas, alinhadas à BNCC, para desenvolver o que a gente costuma chamar de 4 pilares do pensamento computacional. Grande parte da literatura sobre o tema faz essa listagem desses 4 pilares. Eu posso dizer isso para vocês aqui, mas eu quero primeiro saber de vocês. O que você acha que são os 4 pilares do pensamento computacional? Eu quero que você pegue e leia esse QR Code com o seu celular. Se você não tem acesso a um celular no momento, você pode ler também esse link, acessar esse link, bit.ly/4pilarespc, e me dizer quais são os 4 pilares do pensamento computacional. Você vai ter 4 campos para preencher, preencha o que você acha ali que é cada um dos 4 pilares. Lembrando que pilares é aquilo que você vai pegar, por exemplo, a ideia de pensamento computacional e pensar o que sustenta essa ideia, né? O que sustenta o desenvolvimento dessa competência, dessa habilidade de pensamento computacional. Você que já participou, então você pode ver o resultado da sua participação e também da participação de outras pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir essa minha fala, já que nós estamos aqui num ambiente onde essa fala está sendo gravada, né? Eu gravei antecipadamente para disponibilizar aqui para a Semana Pedagógica Moonshot. Você vai poder ver os resultados através deste segundo QR Code, que tem ali o link bit.ly/resultados 4 pilares PC. Então fique à vontade também para verificar o que outras pessoas já disseram num formato de nuvem de palavras, tá? E por que falar sobre o pensamento computacional, né? Por que esse tema acaba se tornando tão relevante nos dias de hoje e até mesmo há mais tempo, um pouquinho mais de tempo atrás? Tem se tornado um tema tão relevante para se conversar? Em primeiro lugar, nós temos um motivo formal para tratar dele, que é, agora em 2022, foi publicado o documento normativo complementar à BNCC com o título de computação, colocando a computação, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital na Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos esse motivo formal para tratar desse tema. Então, nós temos uma listagem de habilidades ali nesse documento que a gente tem, por obrigação, como educadores, fomentar o desenvolvimento dos nossos estudantes. E aí eu tenho mais uma lista de motivos ainda, mais um porquê falar sobre pensamento computacional, que são os encontrados no trabalho brilhante do professor Christian Pullman Brackman, que é uma referência quando o assunto é pensamento computacional aqui no Brasil. Ele faz uma listagem maior do que esses 6 itens, mas eu trago esses 6 elementos que ele também traz no trabalho dele, que eu coletei e achei que são importantes para citar aqui para vocês. São elementos, por exemplo, empregos, que agrada a todos, né? Todo mundo quer ter empregabilidade no futuro e tanto o mercado quanto a sociedade como um todo precisa de ter pessoas
que tenham esse tipo de conhecimento e serão úteis no futuro, né? Trazendo um pouquinho aqui do Yuval Harari, né? No Homo Deus e no 21 lições para o século XXI. Compreender o mundo, né? Eu vou trazer depois aqui uma outra fala do Steve Jobs. Esse compreender o mundo é ensinar a pensar, ensinar a compreender como as coisas funcionam. O pensamento computacional tem o poder de fazer isso. Transversalidade em diferentes áreas. Isso também é uma bandeira que eu levanto há bastante tempo, mostrando que a informática, a computação, o pensamento computacional, o mundo digital, ele deve servir no ambiente escolar como linha que costura, né, atividades multidisciplinares ou interdisciplinares ou transdisciplinares. Né? Então a computação, a informática tem esse poder de servir como linha que conectam as coisas, e o pensamento computacional dentro disso também. A alfabetização digital, né, fala por si só. Hoje em dia não tem como viver no mundo de hoje sem estar alfabetizado digitalmente, conhecer todos os meandros do mundo digital. Produtividade e trabalho em equipe. Produtividade porque a gente já conhece e sabe que a informática, a computação, automatiza muitas tarefas que são automatizáveis, acabando nos dando mais produtividade, tempo para executar trabalhos que são unicamente do ser humano. E trabalho em equipe, então o pensamento computacional também, o trabalho em equipe, a aprendizagem por pares, tudo isso é interessante de se usar como estratégia de desenvolvimento do pensamento computacional. Além desses dois objetivos, desses dois porquês bastante formais, né, tanto da BNCC agora ter o complemento da computação, quanto esse documento, como eu já disse, primoroso do professor Christian, com esses benefícios que ele lista nesse documento. Aliás, o nome do documento o nome do trabalho que ele elaborou é Desenvolvimento do Pensamento Computacional através de Atividades Desplugadas na Educação Básica, né? Christian Pullman Brackman. As referências vão estar todas no material em troca do seu feedback no final. Tem essa frase também muito boa do Steve Jobs. Todos neste país deveriam aprender a programar um computador, porque isso ensina a pensar. Então, aprender a programar, aprender o pensamento computacional, ensina as pessoas a pensar de maneira estruturada, de maneira algorítmica, né? Como forma de solucionar problemas. Então vale muito a pena aprender esse tipo de habilidade, porque nos ensina a pensar. E essa frase ela é usada como ponto de partida numa campanha chamada Hora do Código. E eu trouxe aqui um vídeo, que é o vídeo resumido do vídeo da campanha do Hora do Código. O vídeo inteiro tem 5 minutos. Esse aqui é um vídeo de 1 minuto, que eu convido vocês a assistir comigo. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, and none of us know how to read and write code. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I wrote a program to play tic-tac-toe. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You're just trying to make something, trying to transfer something from your mind to the computer or to a tablet. It's an experience. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. Great coders are today's rock stars. That's it. Qualquer um pode aprender. Muito bom, né? Então vamos lá, os 4 pilares. Fiquei devendo para vocês de dizer quais são, né? Perguntei, mas não dei a resposta. Os 4 pilares que a gente tem aqui é decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos. Lembrando que a gente vai fazer aqui é trazer atividades práticas que desenvolvem esses 4 pilares. Então, atividades relacionadas ao desenvolvimento do pensamento computacional que que desenvolvam os 4 pilares simultaneamente. Cada um deles pode ser desenvolvido de forma independente, dependendo da atividade, você vai desenvolver só a decomposição, só a abstração, só o reconhecimento de padrões ou só o algoritmo, mas preferencialmente atividades que desenvolvam mais de um dos pilares de maneira simultânea têm resultados melhores, né, do que apenas um deles. Então vamos lá. A primeira atividade que eu quero trazer aqui é o desenvolvimento do pensamento computacional usando o cubo mágico. Eu não sei se vocês conhecem o cubo mágico, se vocês tiveram a oportunidade de resolver esse desafio de resolver o cubo mágico, mas ele é um quebra-cabeça, né? Um joguinho, um brinquedo
que eu particularmente gosto muito de usar para desenvolver nos meus estudantes a habilidade do pensamento computacional, que contempla cada um dos pilares, né? Eu não sou um exímio resolvedor do cubo mágico, nem sou um speed cuber, aquele que resolve rapidamente o cubo mágico, mas eu aprendi que esse brinquedinho, que sem habilidade do pensamento computacional uma pessoa poderia acabar jogando contra a parede, achando que é impossível de se resolver, nada mais é do que uma sequência de ações que envolvem abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos. Ah, Cléris, mas eu não sei resolver o cubo mágico, como é que eu vou usar essa estratégia com meus estudantes? Bom, você não precisa saber resolver o cubo mágico para usar esse desafio como forma de desenvolver o pensamento computacional com os seus estudantes. Existem vários YouTubers que já fizeram o trabalho pesado de produzir tutoriais que ensinam passo a passo como resolver o cubo mágico. O principal deles é o Renan Serpe. Então, se você tiver interesse em desenvolver o pensamento computacional utilizando o cubo mágico com seus estudantes, assim que acabar aqui, vai para o YouTube e procura Renan Serpe. Em resumo, ele dá 8 passos, sendo cada passo com um conjunto de algoritmos que variam de acordo com o que você estiver vendo no seu cubo e, se executados corretamente, ele resolve o cubo mágico em poucos minutos. Então vale muito a pena, até para você que nunca conseguiu resolver o cubo mágico, eu garanto para você que se você entrar nessa playlist do curso Cubo Mágico no canal Renan Serpe, quando você chegar no último vídeo dessa playlist, você vai ter resolvido o cubo mágico que você tem em casa. Tá? Então vale muito a pena. Tá, então vamos lá. O desenvolvimento do pensamento computacional com o cubo mágico, na minha opinião, é uma das formas mais completas de se desenvolver essa habilidade em uma atividade desplugada. Então ela é completa no sentido de que ela consegue abranger todos os 4 pilares, além de ser algo lúdico, algo divertido, desafiador, gamificado, né? Gamificado por quê? Porque você pode criar desafios para cada etapa. São 8 passos. Então você pode criar um desafio para o primeiro passo, um nível 2, nível 3, 8 níveis de dificuldade, passo a passo, para que o estudante rompa cada uma dessas 8 barreiras e no final da 8ª barreira, vamos dizer assim, ele enfrente o grande chefão, que é terminar de resolver esse cubo mágico. E se o aluno se tornar cada vez mais habilidoso, dominando cada uma dessas etapas, você pode incluir o fator tempo, colocando uma disputa de tempo para cada uma das etapas, de cronometrar, que acaba tornando ainda mais gamificado e mais interessante esse desenvolvimento do pensamento computacional. E lembrando que essa é uma sugestão que a gente pode categorizar como uma atividade desplugada. A gente não usou nada aqui de tecnologia, de computador, de celular, de tablet, nada. Então, atividade desplugada. E aqui eu recomendo para vocês que vocês podem desenvolver tranquilamente, é uma experiência que eu tenho com alunos de 3º ano do ensino fundamental em diante, tá? Então até que ensino fundamental 2, ensino médio, tranquilamente, a experiência é positiva em fazer com que eles entendam todo o processo, todos os algoritmos envolvidos na resolução do cubo mágico como desafio, tá? E aí acaba desenvolvendo o pensamento computacional utilizando uma atividade bastante divertida e desafiadora. A segunda atividade que eu trago é o desenvolvendo o pensamento computacional com a atividade labirinto. Essa atividade labirinto é a atividade mais clássica, mais conhecida do desenvolvimento do pensamento computacional. Ela pode ser encontrada em tanto plugada ou desplugada, né, em sites como o code.org, que é a origem do movimento Hora do Código, e também em outro material que é muito rico, chamado CS Unplugged, que é o Ciência da Computação Desplugada, que foi lançado primeiramente em 98, foi atualizado até 2016 e hoje conta com uma versão totalmente em português, mantida no domínio da Unicamp. Como eu já disse, todas as referências vão ficar no documento para vocês. Então vamos lá, vamos para a atividade do labirinto. Essa atividade nada mais é do que uma grade de X linhas e colunas, digamos aqui, como eu tenho na imagem, 10 por 10, que podemos chamar de mapa. Você pode montar essa grade no piso da sua sala de aula com um giz, marcando com giz, ou com fita crepe, né? Ou com qualquer outro tipo de marcação no piso, né? Linhas horizontais, linhas verticais. Ou pode imprimir em uma página 4 essa grade e propor desafios variados para cada uma das grades. Eu quero trazer aqui 5 exemplos com 5 níveis de complexidade diferentes para que você possa usar
com os seus estudantes e possa se desafiar também a criar atividades utilizando essa estratégia do labirinto, né? A primeira delas é a mais básica de todas. Você tem o mapa, né, o labirinto de 10 por 10, você não tem obstáculos, você não tem objetivos dentro dele, você só tem a entrada e a saída. E você dá para essa atividade, para o estudante comandar, né, apenas uma seta, que ele vai poder usar para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Então, um exemplo é você separar, por exemplo, em duplas, se você vai usar no piso, né, da sala, marcar o piso da sala com quadradinhos, né, uma grade, colocar o ponto de entrada, um aluno vai andar por essa grade e o outro vai comandar o aluno. E o aluno que vai ser comandado só pode se movimentar na direção que o aluno que vai comandar indicar usando essa seta. Você pode imprimir, por exemplo, né, essa seta e ele vai girar ela, vai colocar a seta assim, para frente, ele vai girar, que é para direita, para esquerda ou para baixo. Ele escolhe ali virando a folha com a seta, indicando para que lado o estudante que está sendo guiado vai andar. Tá? Muito simples, ele só tem que entrar por um lado e sair por outro. Você acrescentar aqui obstáculos. Nós vamos falar mais sobre obstáculos num nível mais à frente, mas pode ser colocado obstáculos aqui para que você dificulte o aluno e tenha que fazer curvas dentro do mapa para poder entrar e sair pelos pontos corretos. Nível 2. Nível 2 é, ao invés de o aluno ganhar uma seta, ele ganha 3 comandos. Ele ganha o comando de seta para frente, e o personagem sempre vai andar para frente, nunca vai andar para trás, nem andar para a direita ou para a esquerda, ele vai andar sempre para frente. E quando ele quiser andar para algum outro lado, ele vai girar no sentido horário ou girar no sentido anti-horário, para poder virar e andar para outra direção. Então, adiciona um nível de complexidade para a criação do algoritmo, que você tem agora 3 comandos possíveis de usar. Andar para frente, girar sentido horário e girar sentido anti-horário. Um exemplo aqui é o aluno fazer todo o caminho de cima, né? Então ele vai entrar e vai andar para frente 10 vezes, girar em sentido horário e andar para frente 10 vezes, girar em sentido anti-horário e andar para frente uma vez. Então ele entra na entrada ali no topo e sai na saída lá embaixo, fazendo essa trajeta pelas bordas, né? Atividade número 3, nível 3 de 5. Aqui nós temos, além dos comandos para frente, girar horário, girar sentido anti-horário, a gente acrescentou obstáculos. Então aqui entra a estratégia dos obstáculos. Então o aluno vai precisar desviar desses obstáculos para conseguir chegar na saída, né? E até aqui tudo ok, tudo simples, muito básico até aqui, tá? Então alunos de ensino fundamental 1 conseguem desenvolver tranquilamente. Se alunos do ensino fundamental 2 que nunca tiveram contato com esse tipo de atividade, também passam por esses 3 níveis de maneira rápida e fácil. E aí nós vamos para o nível 4. O nível 4, a gente já está acrescentando um pouquinho de complexidade à atividade. Aqui eu trouxe já como um exemplo. Em primeiro lugar, os comandos dados aos estudantes é o comando para frente, girar sentido horário, girar sentido anti-horário e coletar, que é representado aqui pela mãozinha fechada. E aqui eu usei de um conceito de narrativa para criar o desafio dentro do mapa. A narrativa é, se você faz essa atividade, por exemplo, numa época de final de ano, época de Natal, você pode fazer com que o estudante tenha como personagem o Papai Noel, e esse personagem precisa ir pelo mapa, coletar os presentes, para então sair onde tem a chaminé, que ele vai, na verdade, entrar pela chaminé e entregar os presentes. Então é um Papai Noel sem presente nenhum na entrada, ele precisa coletar todos os presentes e depois entregar pela chaminé. Então tem que fazer e passar em cada elemento. Aqui no caso ele vai ter que andar até o primeiro presente e coletar. Daí ele vai fazer todo o trajeto para chegar ao segundo presente e coletar com a mãozinha. E assim ele cria-se um algoritmo para resolver esse desafio aqui de coletar os 4 presentes e ir pela chaminé. Além disso, você pode desenvolver outras narrativas. Por exemplo, você, em vez de usar a história de Natal, você pode usar a história de Páscoa, usar o coelhinho da Páscoa coletando ovinhos e colocando em uma cestinha. Você pode fazer diversos exemplos. Eu vou trazer mais um exemplo aqui que é relacionado mais ao tipo de aprendizagem que você está buscando com os seus estudantes, além do desenvolvimento do pensamento computacional. Por exemplo, você pode fazer aqui uma atividade onde
você esteja trabalhando com alimentação de animais, tipo de alimentação, né? Então você pode pegar, por exemplo, fazer com que os estudantes tenham que escolher o animal que vai entrar no mapa, coletar um número específico de alimentos que ele come e aí sair pela saída do mapa. E ali, no caso, se o animal come, ele é um animal onívoro, ele pode pegar qualquer alimento. Se é um animal herbívoro, vai pegar só alimentos vegetais. E se for um animal carnívoro, vai pegar só alimentos, só carnes, né? Então é bem interessante essa atividade para trabalhar, por exemplo, com essa questão das classes de animais e o que cada um se alimenta, né? Então, um exemplo. Pode ser usado o que mais nesse mesmo sentido aqui? Você pode encher o mapa de números e operações matemáticas. E aí você vai dar um número para a turma, para o grupo, para o estudante, para a dupla, e fazer com que eles montem uma equação, coletando os números e os operadores no mapa, e saia do mapa para que dê determinado resultado. Você dá um número e ele tem que montar uma equação, uma expressão numérica que dê aquele resultado, né, utilizando operações matemáticas. Você pode usar palavras, se é um professor de português, sílabas. Você pode colocar sílabas dentro de cada quadradinho e fazer com que o estudante entre por um lado do mapa, colete determinadas sílabas para sair do mapa com uma palavra completada ou uma frase. Você pode dar uma frase para o estudante com lacunas a serem preenchidas e ele precisa ir pelo mapa e preencher as lacunas na ordem em que as lacunas aparecem, também criando um algoritmo para andar por esse mapa. Enfim, vai da criatividade de você, educador, como você vai querer desenvolver essa atividade desplugada com os seus estudantes para unir o pensamento computacional com a sua disciplina, com o seu conteúdo do dia a dia. Então não é necessário especificamente esse conteúdo estar dentro das aulas de informática educativa. Todas as disciplinas podem usar desse recurso, dessa ferramenta de desenvolver o pensamento computacional aliado ao seu conteúdo diário, tá? Por último, o nível 5 é o nível de você adicionar blocos de repetição. Ainda com esse cenário aqui dos animais, o bloco de repetição é esse emoji de setas dando volta, mais o número aqui, que é o número de repetições possíveis. Então você pode fazer aqui, por exemplo, com que ele colete toda essa linha de carnes aqui, por exemplo, usando repetição, porque é uma sequência de valores que pode ser repetido. Ele coleta a primeira, e aí ele anda 4 vezes, coleta, 4 vezes, coleta. Então eu posso pedir para que ele repita 4 vezes para frente e coleta. Entenderam? Repita 2 vezes, 4 vezes para frente e coleta. Então ele vai fazer 4 vezes para frente e coleta, 4 vezes para frente e coleta. Repetiu 2 vezes. E eu posso fazer isso de diversas formas também. Se essa opção aqui, esse nível 5 de complexidade, para você é novidade, não se preocupe, existem materiais de sobra, inclusive nas referências que eu estou trazendo, que vai te dar clareza sobre essa questão de a estrutura de repetição. Uma das alternativas para explicar essa questão da repetição para os estudantes é o algoritmo de escovar os dentes, por exemplo, né? Você pegar uma atividade rotineira e pedir para que eles decomponham, eles abstraiam da ação propriamente dita, decomponham essa atividade em ações individuais, separadas, e entendam qual desses itens ele pode repetir. Por exemplo, aqui pegar a escova de dentes e lavá-la, pegar o tubo de creme dental, abrir o tubo de creme dental, apertar o tubo sobre a escova aplicando uma pequena quantidade de creme sobre a mesma, fechar o tubo e assim por diante. E aí quando ele entra ali, colocar a escova na boca e movimentá-la para cima e para baixo, em pequenos círculos por um determinado tempo, repetir essa operação até que os dentes estejam limpos, esse repetir é o quantas vezes você vai fazer. Então eu vou esfregar os dentes com a escova 10 vezes, para cima e para baixo. Ó, então vou repetir 10 vezes o movimento. Na direita, 10 vezes na esquerda, 10 vezes no fundo, 10 vezes na língua, e assim por diante. Você explica que você não precisa, se você for programar isso no computador, for pensar isso de forma usando o pensamento computacional, você não vai dizer para ele para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo 10 vezes. Você vai dizer repita 10 para cima e para baixo, que resume o comando a poucas linhas de algoritmo e faz a mesma coisa do que se eu tivesse escrito várias linhas de comando. Então é um exemplo legal de se explicar
a construção de algoritmo e o pensamento computacional para atividades rotineiras. Então eu trouxe aqui duas atividades para serem atividades desplugadas. Primeiro, o desenvolvimento do pensamento computacional com o uso do cubo mágico e com o uso da estratégia da atividade labirinto. É claro que essas atividades são muito legais, tá? São acessíveis, podem ser feitas em qualquer momento, em qualquer lugar, porque não exige recursos avançados, não exige o uso de computador, de tablet, de smartphone. Mas é claro que se você tem à disposição esses tipos de equipamentos, as coisas ficam muito mais fáceis. E é para isso que eu trouxe agora, então, exemplos de atividades plugadas. Tá? Então a gente tinha atividades desplugadas, agora nós vamos para alguns exemplos de atividades plugadas, que são com o uso de internet, com o uso de computador, de notebook, celular, tablet. Se você não tem na escola, se você tem a possibilidade de fazer com que os estudantes tragam os próprios dispositivos, enfim. Mas você vai conseguir desenvolver essa atividade se você tiver acesso a recursos para fazer as atividades plugadas. A primeira delas, eu já citei aqui, é o site code.org. O site code.org, a gente vai explorar um pouco ele é esse site aqui. Esse site, ele é uma plataforma que você, como educador, pode se cadastrar como educador, né? Então você pode vir ali no criar uma conta, né? Depois você vai escolher como você quer criar. Depois de criar essa conta, você vai dizer se você é um aluno ou se você é um professor. Escolher a opção professor. Preencher logo abaixo o seu nome, o seu país, o tipo de instituição e o nome. E aí você cai nessa tela aqui, onde você cria a sua sala ou começa a aprender você mesmo, educador. Depois de se cadastrado como professor no code.org, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o painel que você vê depois de ter configurado as suas turmas e dentro do painel de controle já do code.org como professor. Tá? Vamos lá. Então, primeiro, esse é o painel que você vê quando você loga na tua conta do code.org como professor. Eu quero abrir aqui uma turma para vocês poderem perceber qual é a visão que a gente tem como professor dentro dessa plataforma. Então, olha só, aqui é, por exemplo, uma turma, né, que eu tenho dentro da plataforma. Ele me mostra como está o andamento de cada um dentro do curso escolhido aqui, né? Eu posso ainda escolher para visualizar por níveis, e aí eu consigo visualizar cada uma das atividades. E é legal do code.org que o estudante ele pode desenvolvendo as atividades, e aí quando ele faz a atividade de modo perfeito, com a melhor solução possível, ela aparece nesse tom de verde. E se o estudante fizer a atividade e não fizer de forma perfeita, ou seja, ele resolveu, ele encontrou a solução, mas não foi da melhor forma possível, ele aparece em tom de verde claro, o que estimula o estudante a, mesmo acertando a questão, vamos dizer assim, a ele buscar respostas ainda melhores dentro daquele conhecimento que ele obteve. Tá? Então vale muito a pena, ela traz esse relatório, ela traz essas funções de você conseguir visualizar aqui. Então ele traz a possibilidade de você inscrever esse aluno em mais de um curso. Então aqui é uma turma de 4º ano de ensino fundamental. Ele mesmo assim eu inscrevi eles nos cursos mais simples, até o curso do 4º ano, propriamente dito, porque era uma turma que estava tendo contato inicial com essa plataforma. Então é legal mesmo que seja fácil para eles o curso mais básico, que inscreva ele no curso básico e deixa ele ir avançando por conta própria até chegar no nível que é o adequado para a idade dele. Então essa é uma tela que é bem interessante de a gente ver, que mostra ali o desempenho dos estudantes dentro do code.org. Né? Outra plataforma muito legal que a gente tem para desenvolver o pensamento computacional é uma super conhecida de todo mundo, que é o Khan Academy. O Khan Academy ele tem dentro dele um curso chamado Hora do Código, que também você pode indicar para os estudantes irem fazendo, e também você pode recomendar para as turmas que você tenha cadastrado nessa plataforma. Para quem não conhece o Khan Academy, também é uma plataforma onde você pode se cadastrar como educador e colocar suas turmas ali dentro. Você pode cadastrar os seus estudantes ali dentro, eles logam, e eles, ao acessar e fazer as atividades que você recomenda, você tem um relatório de desempenho e de evolução de cada um, podendo intervir quando necessário, quando você sentir que tem algum estudante que está travado em alguma atividade. Tá? Então, indo na atividade Hora do Código, você cai nessa tela, e aí essa tela aqui apresenta ali, experimente a Hora do Código com o Khan Academy, comece a programar agora mesmo.
É interessante do Hora do Código Khan Academy pelo seguinte, ele traz um conceito diferente de apresentar o pensamento computacional. Ele começa com programação criativa, com o uso de desenhar com código. E nesse sentido, eu tenho ainda 2 dicas extras, tá? Então, para quem não conhece o Khan Academy, eu não vou tomar o tempo de vocês apresentando a plataforma, mas acessem khanacademy.com e aí .org, aliás, desculpa, khanacademy.org. Se você não tem cadastro como professor ainda, faça. E aí você pode jogar suas turmas ali para dentro, inclusive pode vincular com o seu Google Classroom, para buscar os alunos que estão lá no Google Classroom para dentro do Khan Academy, e aí recomendar atividades ali dentro. Eu tenho duas recomendações bem legais relacionadas à programação criativa, tá? Ao uso de programação para desenhar, para criar imagens, tá? Que já é o pontapé inicial do Hora do Código no Khan Academy, que são as seguintes. Então, se o seu estudante gostar da atividade, tiver interesse de evoluir ainda mais nessa questão de programação criativa, tem o site processing.org e o site editor.p5js.org. O site Processing tem vários materiais para se aprofundar no tema, e o editor é para treinar, para você testar os códigos de construção de imagens. E ainda esse curso autoinstrucional chamado Programação Criativa, a Arte Feita em Código, na plataforma coliga.digital. Esse é um curso incrível, gratuito, e que eu tive o privilégio de fazer o design instrucional. Então fica essa dica de você acessar tanto o code.org, o Khan Academy, acessar esse site processing.org e o editor.p5js.org, e além do curso Programação Criativa, Arte Feita em Código do Coliga. Para fechar essa minha lista de recomendações, eu quero abrir espaço aqui para algo ainda mais lúdico dentro das atividades desplugadas. O primeiro exemplo que eu quero dar é de um aplicativo que é um game, né, um joguinho, onde o personagem é um robozinho, né, e ele precisa cumprir missões dentro de determinados mapas, ensinando também programação e pensamento computacional. O nome é Lightbot. Eu vou mostrar no meu celular, tá? Então, dê uma olhadinha aqui comigo. Vamos lá. Se você quer, por exemplo, o Lightbot Code Hour, você vai pesquisar na Play Store, né? Eu já tenho ele instalado aqui, você instala e vai em jogar. Ele abre essa janelinha, ó, você pode começar pelo básico. A fase 1 aqui, ele tem a setinha para frente e acender a luzinha. A setinha para frente significa que ele vai andar dentro desses ladrilhos, né? E a luzinha, ele vai acender a luz quando ele atingir o piso azul, para acender, né? Ó, aqui ele explica o que ele tem que fazer, nos deseja boa sorte. Eu toco 2 vezes na flechinha, ele já está até me dando um tutorial, me mostrando o que fazer. Toco na lâmpada e toco no executar. E ele faz. Vou para a próxima fase, ele mais uma vez me orienta, dizendo que eu tenho que agora girar, né, ó, alguns novos comandos. Então eu vou aqui andar 2 vezes para frente, girar sentido anti-horário, 2 vezes para frente, girar sentido anti-horário, 2 vezes para frente e acender a luzinha. E assim eu vou avançando nessa atividade do Lightbot, tá? Então esse é um dos joguinhos que eu estou trazendo. O segundo é o Spritebox. Vamos lá. Spritebox Code Hour, também já tenho instalado. Então o Spritebox ele é ainda mais divertido ali, né? Você pode controlar através do celular. Ele tem 4 fases. Essas 4 fases aqui, elas evoluem de dificuldade com o passar do tempo. Na primeira fase, ela é praticamente toda um tutorial, né? Mostrando aqui que você precisa pegar as estrelinhas, né? E evoluindo. Ele lembra um pouco daquele jogo do Mario, do Sonic, né? Os joguinhos em 2D de antigamente. E aí ele tem esse mini tutorial explicando o que fazer a cada fase. Olá, sou o Sprite, parece que você precisa de ajuda, ou na verdade eu preciso que me ajudem. E assim vai, os alunos precisam ler cada uma das atividades, fazer o que está sendo pedido, né? Olha só, ele vai construir aqui um degrau para que eu consiga avançar. Se eu não tivesse esse ajudante, eu não teria a possibilidade de passar a fase adiante. Ó. Gostou que eu liberei os amigos dele? Vai criar de novo. Ó, não fiz aqui o comando. Tenho que arrastar para cá. Aí adicionar. Agora sim consigo subir.
E essa é a atividade do Spritebox Code Hour. A terceira atividade que eu tenho para mostrar para vocês é o Grasshopper. O Grasshopper, que nada mais é do que também um aplicativo. Esse aplicativo ele foi desenvolvido por programadores do Google, da área 120, que é uma área de inovação e experimentação que tem no Google, né? E aí, esse é o aplicativo, né? Então, o Grasshopper, vou abrir aqui na Play Store para vocês poderem ver. Grasshopper, esse é o aplicativo, o símbolo dele é um gafanhoto, né? Aí, abrindo, eu já fiz algumas atividades aqui, ele começa também com desenho, então vou fazer a atividade de bandeira da França para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, ele dá uma explicação sobre o que é essa atividade, você vai no próximo, ele dá um exemplo, né, do que a gente precisa fazer, o objetivo é criar algo semelhante, aí ele me dá a atividade pela metade, e eu preciso construir as próximas linhas de código aqui. Aí, ó, metade do código já está aqui, toque para começar. Eu tenho que repetir, na verdade, as 3 primeiras linhas. Então, ele já me indica, ó, que eu tenho que fazer um drawbox, desenhar uma caixa azul, desenhar uma caixa branca, desenhar uma caixa vermelha. E aí eu avanço para executar o comando e ele dá como correto. Eu posso avançar, então, lições adiante para fazer cada uma delas. Certo? Então, essas são 3 sugestões que eu trago aqui ainda de atividades mais lúdicas, plugadas para vocês usarem com seus estudantes. Para fechar, eu tenho um desafio para vocês. Tá? Eu garanto para vocês que todas essas atividades, plugadas ou desplugadas, que eu apresentei aqui para vocês, está alinhada a mais de uma habilidade listada naquele documento Complemento à BNCC Computação. Mas fica aqui o desafio para que então vocês façam uma cópia desses slides e preencham a coluna com os códigos das habilidades encontradas no complemento que são contempladas com essas atividades. Então, quais habilidades lá do complemento à BNCC Computação você consegue ver que é desenvolvida com o Cubo, com o Labirinto, com o Code.org e o Khan Academy, o Lightbot, o Spritebox e o Grasshopper. Quais quais habilidades você percebe que são contempladas com essas atividades? Aí, para você conseguir fazer a cópia desse documento, é claro, eu peço mais uma vez que você deixe o seu feedback. Em troca de um feedback, eu lhe entrego de presente esses meus slides. Tá? Você pode acessar tanto usando esse QR Code, quanto acessando o link que está logo abaixo, bit.ly/checkout-SPM23. Né? Checkout SPM23 de Semana Pedagógica Moonshot 2023. E aí eu posso passar adiante para poder lhe agradecer. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado as sugestões, que vocês vão aproveitar essas sugestões no seu dia a dia como educadores, que vocês possam adaptar para a sua prática as atividades como a do labirinto, encaixar dentro do seu planejamento atividades como gamificadas, como aqueles aplicativos de jogos, ou o Grasshopper, ou ainda o Cubo Mágico, que é muito legal. E aí você pode me encontrar em todas essas outras redes. Vocês sempre vão me encontrar como Clérice RM, ou então você pode guardar esse link ali, linktree/Clérice RM, que vai ter link para todas as minhas redes. Ou depois de você obter a cópia desse slide, todos os ícones das redes sociais ali abaixo são clicáveis e vão te levar direto para as minhas redes sociais. Então agradeço muito a presença de vocês até aqui. Espero mais uma vez que vocês tenham tido um momento proveitoso na minha companhia. Grande abraço e aproveitem ainda mais a Semana Pedagógica Moonshot 2023. Grande abraço, tchau, tchau. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Moonshot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Moonshot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo abrindo
essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. E ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!